Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar da minha última leitura, o livro Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Vamos lá? E quem me acompanha sabe o quanto eu gosto da autora, né? Tem vídeo dela aqui no canal, de alguns livros que eu li. Ela tem 14 romances publicados. Esse foi o 10º livro que eu li. Eu terminei de ler hoje. E aí eu já quis fazer o vídeo, porque tá tudo fresquinho na memória, né? E eu achei muito interessante porque normalmente as histórias da Jojo Moyes ou se passam nos dias atuais ou se passam na década de 30, 40, mas na Inglaterra, na França, com histórias sobre o nazismo, né, sobre o período nazista. E essa história ela é bem diferente, ela não aborda esse tema, ela aborda temas que eu acho que são muito importantes, assim. Então eu gostei bastante de ler, vou pegar aqui a capa para vocês olharem, tá? A capa eu achei lindíssima, ó, Um Caminho para a Liberdade, tá? Tem 368 páginas. Eu achei, em alguns momentos, até a metade do livro, a história um pouquinho arrastada, um pouquinho devagar, então pode ser que se fosse um pouquinho mais curto seria mais ágil. Mas da metade para o final do livro você não consegue parar de ler, então fica muito boa, a narrativa fica bem fluida, né? Foi publicado pela Intrínseca em 2019, né? Então foi minha 10ª leitura dela. Os outros 4 livros eu pretendo ler, talvez ainda esse ano, tá? Essa história, Um Caminho para a Liberdade, vai contar a história de 6 mulheres, né, sobre o ponto de vista da Alice. A Alice é quem nos conta a história. O livro é em terceira pessoa. Daí ele começa com um acontecimento com a Marjorie, que é outra personagem fundamental na história, talvez as duas mais importantes, sejam a Alice e a Marjorie. E aí, no decorrer da história, a gente esquece esse primeiro capítulo, que seria o prólogo, né? E depois é revelado o que significa. Que, inclusive, é bem surpreendente, assim, as partes finais do livro tratam de questões que eu não vou comentar aqui, mas que eu não esperava, né? A história toma um rumo bem diferente, assim, a gente não sabe o que será dessas mulheres. Então começa com a Alice, né? A Alice é uma mulher inglesa que mora com os pais, muito conservadores, e ela vê em Bennet Van Cleve, um caminho para a liberdade mesmo. E ela parte com ele para os Estados Unidos. O Bennet é um homem americano, bonito, charmoso, que a propõe em casamento, né? Abastado, né? Tem uma situação financeira muito boa. Mas assim que ela chega nos Estados Unidos, né? A história se passa no Kentucky, que é um estado no sudeste dos Estados Unidos. Mas a cidade do Kentucky que é abordada na história é Belleville, tá? E aí ela chega em Belleville, uma cidade do interior, né, bem pacata, e aí ela percebe que ela tem que morar com o sogro, um homem poderoso na cidade, um homem austero, um homem bem conservador, que complica bastante a vida da Alice. E ela se vê numa vida monótona que ela não esperava, né? O casamento não é o que ela esperava, então Bennet começa a reprimi-la bastante. E aí, quando surge na cidade, o que é importante dizer é que é baseado numa história real mesmo, né? Essa biblioteca itinerante ela existiu de 37 a 43 nos Estados Unidos, né? E quem se apropria, assim, quem é responsável pela biblioteca é a senhora Brad. Então, a senhora Brad reúne os habitantes, né, a população de Belleville, e propõe que mulheres se voluntariem para cavalgar, né, para subir em cavalos e partir com livros, né, doados à biblioteca WPA para entregar à população da zona rural que não tem possibilidade de ler, muitos não sabem ler, muitos não podem frequentar a escola, né? A gente está falando de um período onde as mulheres não tinham direitos praticamente a nada, então há uma relutância muito grande dos homens, né, mostrando todo o conservadorismo. A religião ela está presente, o catolicismo existe, né, uma crítica a isso.
Ainda tem outros elementos que eu vou abordar no decorrer do livro que eu acho que são fundamentais. Então, essa história, para mim, da Jojo, talvez seja a mais importante, porque retrata bem, assim, questões que são importantes e que eu acho que ainda ecoam nos dias de hoje. Eu vou falar um pouquinho mais. E aí, quando ela pergunta quem quer se voluntariar, a princípio só tem a Marjorie. A Marjorie é uma mulher independente, que mora sozinha, que não pretende se casar, embora ela tenha um namorado, né? Mas ela foge muito desse papel da mulher, dona de casa, esposa, porque o pai dela foi um homem bem ruim, assim, né? Um homem mau, já falecido, mas que trouxe muita tristeza para ela mesma em ver o que seria da vida dela se ela se comprometesse com alguém. Existe uma rixa entre a família dela, o Harry, né, e uma outra família da comunidade, que no decorrer da história tem um papel bem fundamental assim nos acontecimentos. E aí poucas pessoas se voluntariam a participar do projeto. Ali se vê ali a oportunidade dela de liberdade. Então ela se voluntaria e parte para essa nova experiência, né? E aí a senhora Brad dispõe, né? Diz que a filha dela vai participar do projeto também, a Izzy, que a princípio não quer participar, porque ela sempre sofreu muita humilhação, bullying. Ela teve pólio, né, na infância, então ela manca de uma perna e ela sempre foi motivo de zoação, assim, né? Então ela não sabe cavalgar e aí ela tem que aprender a lidar com isso e acaba se aventurando com as outras. E é muito interessante o quanto a gente vê quanto essas mulheres se transformam no decorrer da história, né? Tem a Beth, que é a quarta personagem da biblioteca, que é amiga da Marjorie, né? Ela mora com o pai e com os irmãos, se não me engano, são 2 ou 3 irmãos. E ela também é uma mulher à frente do seu tempo, assim, é bem sarcástica. Eu gosto da figura dela, né? E a quinta personagem que começa depois na biblioteca para organizar os acontecimentos, né, os livros, tem muitos livros que são devolvidos rasgados, então ela faz o trabalho de costura dos livros, mas ela fica escondida na biblioteca fazendo a parte de organização. Por quê? Porque ela é uma mulher negra, né? Ela morava em Belleville com o marido trabalhava na mina de carvão dos Van Cleve. Quando o marido morre, né, devido ao mau cuidado, devido a toda a irresponsabilidade do Van Cleve, ela sai da cidade, só que seu irmão William também é afetado na mina, também sofre um acidente de trabalho e tem uma das pernas amputadas. Então ela volta para a cidade para cuidar do irmão. Ela trabalhava numa biblioteca para negros, né, onde ela estava vivendo. Sim, a gente está falando de um período dos Estados Unidos, na década de 1930, em que existiu o apartheid, né? Então, as pessoas negras, elas não podiam frequentar os lugares das pessoas brancas. Então, ela precisava ficar escondida na biblioteca, enquanto as outras mulheres saíam para entregar os livros para as famílias, né, para as comunidades. E isso também causa um reboliço, né, quando o Van Cleve descobre isso. Ele é o grande vilão dessa história, o Geoffrey, né, o sogro da Alice. Ele é o grande vilão da história, né, além de um homem muito conservador. Ele é violento com a Alice. Eu acho que isso não é muito spoiler, porque acontece no começo do livro, né? E, inclusive, ele é um dos motivos principais da Alice se cansar, né, e não aceitar mais aquela situação. Então, ele é contra ela participar da biblioteca, ele é contra qualquer coisa que dê o mínimo de poder às mulheres da região, né? Usando sempre a família, a Bíblia, como instrumento de repressão mesmo. Ele tem minas de carvão na cidade, né? Onde ele só se importa com o lucro. Então, os trabalhadores trabalham de forma insalubre, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado. Quando acontece algum acidente de trabalho, os trabalhadores são deixados à mercê de suas famílias, sem nenhum dinheiro, nenhum suporte. É dado um atendimento médico só na hora em que acontece. Existe uma inundação, uma chuva muito forte na cidade, e se descobre que há barragens que foram rompidas do Van Cleve, né? Então a gente vê muita relação assim
com os dias atuais ainda, né? O quanto ainda essas questões são presentes, né? Do homem, da ganância, do lucro, do preconceito, né? Do racismo que existia na época, de todas as questões morais e cristãs. Inclusive, acho que tem uma coisa no livro, eu não sei se foi proposital da autora, por causa do Donald Trump, mas os cidadãos da cidade se nomeiam como cidadãos de bem, da moral, dos bons costumes, é usado esse termo no livro, né? E são homens violentos, são homens gananciosos, são homens que só se preocupam com o próprio lucro. Então foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né? O quanto esse termo ele já era carregado de coisas que vêm até hoje. E a gente tem a sexta mulher, o nome dela, esqueci, Kathleen. A Kathleen fica viúva, o marido também tem um acidente, também falece nas minas de carvão. Há um luto muito profundo nela no início, né? Ela tem duas filhas e ela é convidada. Na verdade, ela se voluntaria para participar da biblioteca como uma forma de ter um sentido na vida. Então, ela é a sexta personagem, né, dessa história. E enquanto os acontecimentos surgem, a gente constata muito, sim, o quanto existe uma sociedade com padrões muito rígidos e essas mulheres que, a princípio, são queridas por todos, porque prestam serviço à comunidade, né? E é legal esse elemento, né, do quanto a leitura, o conhecimento, os livros são importantes, o amor que essas mulheres têm aos livros. Inclusive tem citações de livros, inclusive tem recomendações de livros ali. Fala-se muito do Mulherzinhas, que é um que está na minha lista de desejados para ler, né? E a princípio a comunidade é a favor disso, mas conforme as mulheres vão criando uma independência, existem livros que na época eram boicotados, né? Eram quase que proibidos, não legalmente, mas eram proibidos por questões morais, livros que abordavam amor, casamento, sexo, e conforme elas vão trazendo esses conhecimentos às outras mulheres da comunidade, os homens se indignam e elas começam a sofrer boicotes de muitas formas, né? A Marjorie é a que mais paga com isso, né? Ela tem a sua liberdade cerceada, ela vive com medo, né? Ela tem um namorado, como eu disse, o Sven, ele trabalha na mina também, ele não é sindicalista, assim, ele não vai contra o Van Cleve, mas ele também tem uma postura muito imparcial e de cuidado com os seus homens, né? Ele é responsável pelos trabalhadores, é uma figura muito boa, né? E o outro personagem, eu acho que é um queridinho, é o Frederic, ele que empresta, né, o local onde a biblioteca existe, né? Ele mora numa casa nos fundos, e ele e a Alice se aproximam muito, mas a Alice, embora separada do marido, legalmente ela ainda é casada, então ela não pode ser vista com outros homens, então eles têm que reprimir, né, esse desejo deles, esse começo de paixão. Então, assim, são muitos elementos na história, eu gostei bastante, sim, eu acho que trata de questões para além de romance, né? O romance ele está presente em todos os livros da JoJo, mas eu acho que nesse livro ela consegue focar em outras questões além, né? O quanto a lealdade, o quanto a amizade feminina é importante. Hoje em dia a gente fala bastante de sororidade, de empatia, né? De empoderamento feminino. Então ali em 1930 isso já existia e eu não sabia que se tratava de fatos reais, né, que aconteceram, assim, embora seja levemente inspirado, né, as personagens, elas são ficcionais, mas eu gostei muito de saber que isso existiu, né, e foi a única vez na história. E estima-se que cerca de 100 mil moradores, né, da região do Kentucky foram agraciados, beneficiados com esses livros, né? Elas levaram conhecimento, livros para 100 mil habitantes. Então, assim, acho que é uma leitura que vale muito a pena. Né? O meu livro dela preferido, eu vou deixar no card, né, o vídeo que eu fiz dela, foi A Garota que Você Deixou para Trás, que se passa na França, e foi a história mais comovente, mas esse também, em um momento ali, dá um embargo na garganta, né, já nos momentos finais,
quando a gente acredita que nada vai dar certo, que tudo vai desmoronar, e muita injustiça, né, acontece ao longo do livro, e a gente sabe que ele acontece até hoje, assim, na vida mesmo, né, como mulheres são julgadas com muito mais firmeza, com muito mais crueldade do que os homens, então acho que é uma leitura bem legal, recomendo bastante, espero que vocês leiam, se vocês já leram, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Se inscrevam no canal, por favor, é muito importante. Ativem o sininho, tá? E eu volto em breve. Beijo, tchau.